Olá, eu sou João Rodolfo e nós estamos aqui hoje, para exaltar a pessoa de Jesus. E de que forma nós faremos isso? Trazendo para reflexão uma história, que é a história de José, uma história bíblica no final do livro de Gênesis, e mostrar, ou pelo menos começar a mostrar na história de José, como essa história se encaixa e revela e profetiza sobre a história de Jesus. Vamos lá? Bom, como a gente colocou aqui, há muitas similaridades entre as histórias bíblicas dos dois personagens, então é isso que nós vamos responder. E podemos confirmar que a história de José é uma profecia direta sobre a vida e sobre a obra do Senhor Jesus? Então, vamos confirmar isso, ao longo, esse é o primeiro, de uma série de vídeos que, se o Senhor permitir, a gente vai, transmitir aqui. Bom, eu gostaria de começar falando sobre uma disciplina, uma área da teologia chamada tipologia. E segundo Leonardo, do século XX, que ele diz assim: tipologia é a interpretação do Antigo Testamento, do chamado Antigo Testamento, baseada no reconhecimento de correspondências estabelecidas por Deus entre eventos, pessoas e instituições da história da salvação, nas quais realidades anteriores são entendidas como prefigurações de realidades posteriores e mais plenas. Então, seja qual for o personagem, objeto, é, enfim, a história, algum fato que aconteceu e foi registrado no chamado Antigo Testamento, de alguma maneira, ali Deus está escrevendo e trazendo uma profecia, uma figuração que vai se cumprir, plenamente na pessoa de Jesus, enfim, no chamado Novo Testamento, tá? Bom, e da onde foi tirado, esse termo tipologia, né? A palavra tipo, é uma palavra grega, justamente, que ela traz essa ideia, de alguma representação, de algum exemplo, de algum formato, e nós vemos essa palavra grega lá em Romanos, capítulo 5 versículo 14, relacionados à pessoa, ao personagem Adão. O apóstolo Paulo disse, Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual, Adão, prefigurava, e tem a palavra no grego tipo, ele prefigurava, ele é uma figura daquele que havia de vir, ou seja, da pessoa de Jesus. Então, a história de Adão, a pessoa de Adão revela ali no começo de Gênesis a história de Jesus. Bom, e aqui a gente coloca 1 Coríntios 10, desde o versículo 1, até lá o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a travessia do Mar Vermelho, tanto Moisés batizou, o povo de Israel no mar e também na nuvem, a coluna de fogo e nuvem, e também ele registra, o povo bebendo, da rocha, e o apóstolo Paulo diz, a rocha é Cristo, e também o povo comendo do maná. Então, todas essas histórias lá de Êxodo, de Números, enfim, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10 no versículo 6 diz assim: Ora, essas coisas se tornaram exemplos. Aí também tem a palavra grega tipo, tipo para nós, Então, é uma tipologia, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E lá no versículo 11 o apóstolo Paulo vai dizer: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Algumas traduções estão como aviso, como um tipo, uma prefiguração, e foram escritas para advertência nossa e de nós outros sobre quem os fins do tempo têm chegado. Então, toda aquela história do povo de Israel saindo lá do Egito e passando os 40 anos no deserto, tem muita coisa a revelar para nós, e sobre nós. Enfim. Outro termo que aparece na Bíblia, é um termo grego também, é o termo parábola, que é uma comparação, uma semelhança, similaridade. E o termo parábolas aparece várias vezes na Bíblia, Eu só coloquei aqui, por exemplo, Mateus 13, do 34 e 35, que o próprio Senhor Jesus vai dizer, Todas essas coisas Jesus disse às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então existe uma parábola escondida, oculta, um mistério, desde que Deus criou o mundo. Então a criação do mundo revela uma grande parábola de Deus.
que Jesus, né, ele veio para revelar, né, trazer publicamente, enfim. Em Hebreus 9:9 vai dizer, né, isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons, né, presentes como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que todo aquele ritual lá de Levítico, de Êxodo, enfim, aquele ritual sacrificial do chamado Antigo Testamento, né, dos sacerdotes levitas, é uma parábola, né, sobre, enfim, algo celestial, algo futuro. Hebreus 11:19 também o escritor aos Hebreus vai dizer, porque considerou que Deus era poderoso, no caso Abraão, né, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, né, para ressuscitar o Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, ou em parábola, o recobrou. Algumas traduções está em figura, né, em parábola, enfim, o recobrou. Então, nós entendemos que a história ali de Abraão e Isaac, né, Abraão levando seu filho Isaac para o Moriá, para oferecê-lo, né, seu único e amado filho, como Deus pediu, é uma parábola, né, sobre a questão da ressurreição. Enfim, interessante. E agora outro termo também grego, né, que seria sombra, né? No grego é diferente, né? É esquiar, mais ou menos isso, que significa um rascunho, um esboço, enfim. O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 2:16 ao 17 que os rituais, né, de celebrações, de festas, os tempos determinados, eles são sombras das coisas futuras. Então, lá, todos os registros dos tempos determinados, a começar em Êxodo, né, com a Páscoa, Levítico, com todos os outros tempos determinados, até Gênesis, né, que fala do sábado, enfim, são apenas sombras das coisas futuras, né? Ele diz, mas o corpo é Cristo. O escritor aos Hebreus, novamente, né, o escritor aos Hebreus, ele vai citar aí no capítulo 8 do versículo 4 e 5 o termo sombra, para comparar, né, todos aqueles rituais lá do chamado Antigo Testamento. E Hebreus 10:1 aí ele diz, porque a lei, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, tudo que foi escrito lá por Moisés é de fato, né, é real, é verdadeiro, só que apenas um apontamento, né, é um rascunho sobre o principal que seria a vinda do nosso Mestre Jesus. E agora, um outro termo também, exemplo, figura, que aparece no escritor aos Hebreus, lá no mesmo texto, né, que a gente acabou de citar, capítulo 8 4 e 5 e também em Hebreus 9:23, né, que ele também está falando aí sobre todos os rituais e sacrifícios lá da Torá. Ok. E, bom, foi o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, enfim, alguns personagens falando que o chamado Antigo Testamento aponta, né, para o futuro. E o que Jesus falou sobre isso, né? Jesus ensinou, né, que a sua vida, a sua obra, ela estava profetizada no chamado Antigo Testamento? Sim, e aí começamos a mostrar aqui por esses 4 exemplos, né, claros que Jesus deixou. Em Mateus 12:40, Jesus disse assim: Pois como Jonas, né, o profeta Jonas, esteve 3 dias e três noites no ventre do grande peixe, né, traduzido aqui como baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus, ao ler a história de Jonas, ele entendeu que aquela história era sobre ele, né? O fato de Jonas estar 3 dias e 3 noites dentro, né, do ventre do grande peixe estava falando sobre o que aconteceria com ele após sua morte. Em Mateus 24:37, Jesus também afirmou e profetizou. E como foi nos dias de Noé, lá a história anterior ao dilúvio, enfim, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a história do dilúvio aponta sobre a vinda do Senhor Jesus, né? Quer saber o que vai acontecer no futuro? Leia Gênesis. E João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, Jesus está se comparando àquela serpente de bronze que foi levantada no deserto quando o povo reclamou, né, do maná, né, murmurou, enfim, veio uma praga sobre eles, um juízo sobre eles,
mas todos aqueles que olhassem para a serpente levantada na haste no deserto seria curado, seria salvo, teria vida. E, além de Jesus se comparar à serpente, Jesus também, em João 6:32 ao 35 se compara ao pão que desceu do céu. Disse Jesus, né? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele é o verdadeiro maná, ele é o verdadeiro pão do céu. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. Enfim, Jesus vai falando, ele se compara, então, àquele maná que caiu, né, a partir de Êxodo. Então, olha só, Jesus, ele se percebe, né, em parábolas, em tipos, na Torá, né, no chamado Antigo Testamento, e ele confirma isso, por exemplo, por meio desses quatro. Tem mais, mas isso aqui são bem claros, né? Isso aqui não tem como negar. Enfim, então, se existe uma parábola na criação, lá no capítulo 1º de Gênesis, se existe uma figura, uma parábola, um tipo, em Adão, de Gênesis 1 a 5, se os dias de Noé, lá o dilúvio, a história do dilúvio, de Gênesis 6 até o 11, né, também aponta para a pessoa de Jesus, a sua vinda, enfim. Se de Gênesis 11, quando surge a pessoa de Abraão, até Gênesis 35, quando Isaac morre, se toda aquela história entre Abraão e Isaac é uma parábola sobre a pessoa de Jesus, sua ressurreição ao terceiro dia, etc. Bom, em Gênesis só faltaria a história de José. Tá? Se Jesus está de Gênesis 1 até o Gênesis 35, né, até a história de Isaac, por que não Jesus estaria na história de José, na vida de José? Né? Então, esse é um argumento importante para a gente entender. Opa, né, a história de José, né, Jacó e José ali, né, que estão bem relacionados à história dos dois, é uma parábola sobre Jesus também, é um tipo sobre Jesus também. Aqui eu coloco, né, só para nível de curiosidade, a primeira menção que eu achei, né, na história de José sendo comparado, sendo tipificado, né, à pessoa de Jesus. Né? Quem citou isso foi Justino Marte, né, através de seus registros, seus escritos, lá cerca de 150 depois de Cristo. Então, aí, provavelmente, os discípulos de Jesus já não estavam mais vivos, né? Então, quem estava vivo eram os discípulos dos discípulos, eles já tinham, né, os livros, né, das Escrituras completos, e aí Justino Marte se levanta para falar, né, sobre várias tipologias, mas especificamente ele fala aqui sobre a pessoa de José e quanto a história de José estão relacionados à história de Jesus, né? Aqui lá no capítulo 84 do Diálogo com Trifão, o Justino Mártir diz mais ou menos assim, né? Pois também José foi invejado por seus irmãos e vendido, depois tornou-se senhor do Egito e salvou aqueles mesmos que o haviam vendido. Do mesmo modo, Cristo foi odiado, rejeitado por seus irmãos, isto é, pelos filhos de Israel, e entregue para ser crucificado. No entanto, ele se tornou senhor de todos e salva aqueles mesmos que o negaram, quando se arrependem. Então, assim, Justino Marte entendeu. A história de José também é uma profecia sobre a história de Jesus. Lá no capítulo 85, no capítulo 86, ele vai falando, descortinando esses exemplos, né, do que José tem a ver com Jesus. Tá bom? Depois você pode dar uma pausa e ler com calma esse slide. Bom, e continuando, então, não é só Justino Marte que achava isso, né? Enfim, ao longo da história da igreja, né, várias pessoas se levantaram para confirmar isso, mas o mais importante nosso aqui é o que a Bíblia diz, né? Não o que, enfim, homens, né, teólogos, filósofos, etc., disseram. Bom, o próprio Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 5:17 e 18: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, né, a Torá os profetas, não vim abrogá, mas cumprir. Então, Jesus veio cumprir, né, tanto a Torá quanto todos os profetas. Mateus 21, 42 ao 45, Jesus diz, né? Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedras que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina, e os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Então, Jesus usa a Escritura para falar, né, sobre a sua pessoa e o que estavam fazendo com relação à sua pessoa. Também o texto de Lucas 4, de 17 ao 21, depois você pode ler com calma na sua Bíblia,
né, assim que Jesus foi batizado, ele recebe o Espírito Santo e depois que ele passa pela tentação no deserto, ele vai para a sinagoga, que era o seu costume todos os sábados, e ali ele abre o livro de Isaías e acha justamente a passagem que fala sobre esse fato que tinha acabado de acontecer com ele há poucos dias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? E a partir dali ele vai curar, a partir dali ele vai pregar, a partir dali ele vai libertar, a partir dali ele vai ressuscitar mortos, enfim. E ele diz, né? Então, lá no finalzinho, então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura. Jesus entendia que o que estava escrito, seja em Isaías, seja em Provérbios, enfim, cada letra falava sobre ele. Lucas 18, Lucas 22, Lucas 24, sempre Jesus está afirmando: tudo que está escrito é sobre a minha pessoa. Lucas 18, 31 e 33, né, ele diz, né, se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Lucas 22, 37, importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfatores foi contado, porque está escrito de mim, terá cumprimento. Lucas 24, 25 ao 27, depois da sua ressurreição, ele disse, né, e ele lhes disse: honestos e tardos do coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que um Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, todas as Escrituras falam sobre Jesus. Depois, né, no mesmo contexto pós-ressurreição, em Lucas 24, 44, 47, a mesma coisa. Jesus confirma, né, ele diz que convinha que se cumprisse o que dele estava escrito na Torá de Moisés, nos profetas e nos Salmos. João 5, 46 e 47, né, ele diz, né, Jesus dizendo: porque se vós credes em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele, né? Enfim, então, João 12, 49. Pois eu por mim mesmo não falei, mas o Pai que me enviou, esse mesmo me tem prescrito o que devo dizer e o que devo falar. Então, até o que Jesus falava, pregava, ensinava, respondia, já estava escrito. A sua história, a sua vida, cada passo e cada fala sua, né, já estava registrado, né? Ele vem trazer a essência, né? Ele vem trazer significado para aquilo que já estava escrito. João 15, 25 diz, né? Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua Torá. Enfim. E aqui, né, eu deixo esse texto aqui de Mateus 20, 17 e 19. Jesus não está afirmando, né, que está escrito nas Escrituras, mas é lógico de onde ele tirou isso, né? Diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém. Essa ida para Jerusalém me lembra José indo até os seus irmãos, que o odiavam e estavam planejando a sua morte. E ele continua: e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E foi isso que aconteceu com Jesus. A liderança, né, os patriarcas, né, os 11, os 10, melhor dizendo, filhos de Jacó, né, a liderança na época, foram eles que planejaram a morte, né, do seu irmão. E aí continua: e o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, o açoite e crucifiquem. Então, olha só, é justamente isso que acontece. Os patriarcas, né, os 10 filhos de Jacó, de Israel, eles entregam, né, José para os gentios, aonde ele vai ser julgado, condenado, mesmo sendo inocente e sofrendo. Ok, assim como José foi, né, lá na casa de Potifar, né, condenado por conta da história que a mulher dele inventou. E ao terceiro dia ressuscitará. E aqui a gente compara, né, justamente ali na cadeia onde José estava, os sonhos do copeiro, do padeiro, tem tudo a ver com três, e a própria história de José, né, depois de passado 2 anos completos, no começo do terceiro ano, né, ele se apresenta diante de Faraó. Então, sim, né, a gente percebe nos detalhes aí que toda a Escritura fala sobre Jesus e não seria diferente na história de José. Sim, a história de José, ela é a história de Jesus profetizada no livro de Gênesis. Ok. Então, agora, continuando aqui, né, o que que os escritores, né, além de Jesus, o que que os escritores falam sobre esse fato, né? Então,
o escritor Mateus, ele o tempo todo, é, cada episódio que ele cita, né, ele fala sobre Jesus, ele diz: "E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta tal, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Miqueias, enfim." Então ele vai citando, né, um fato sobre Jesus, né, onde Jesus nasceu, né, quando ele se relacionou, né, quem procurou a sua morte, quem foi visitá-lo, enfim, tudo está acontecendo desde antes do seu nascimento para cumprir profecias. Mateus entendeu isso. Você pode tirar um print e ler cada versículo depois com calma, né? Aí mais Mateus. Lá em João também, principalmente no capítulo 19, a gente tem quatro menções, né, ali já na crucificação, né, na morte de Jesus, detalhes, né, que aconteceram na pessoa de Jesus, que foram detalhes para que se cumprisse a Escritura. Até o fato de Jesus falar que tinha sede, né, o escritor, né, João, ele entende, isso aqui está acontecendo para que se cumpra uma profecia, que está escrito nas Escrituras. Tá? E aí no livro a gente entra, né, em Atos e os apóstolos, os pregadores de Atos, né, eles também vão confirmar a mesma coisa, né, que o que aconteceu com Jesus era para cumprir, né, o que os profetas haviam anunciado pelas Escrituras. Então, Atos aí vocês podem ver, né, várias menções, né, sobre profetas que profetizaram o que aconteceria com o Senhor Jesus. A gente entra em Romanos, né, o apóstolo Paulo afirmando isso também, né? E eu gostaria de destacar aqui o último versículo dessa tela, Romanos 10:4, que diz: "Porque assim o fim da lei é Cristo." Em outras palavras, né? Porque o fim, né, a finalidade da Torá, né, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, é Cristo, né? O objetivo da Torá é Cristo. A finalidade da Torá é Cristo. Ou seja, a Torá foi escrita, Moisés sentou para escrever, né, Gênesis, para falar, né, para apontar, para profetizar sobre a pessoa de Jesus. Ele conclui, né, para a justiça de todo aquele que crê. Glórias a Deus. 1 Coríntios 15 do 3 ao 4, a mesma coisa, o apóstolo Paulo está reconhecendo que tudo que aconteceu com Jesus, né, seja sua morte, seja sua ressurreição ao terceiro dia, foi para que se cumprisse as Escrituras. E, fechando essa parte aqui, o apóstolo Pedro, lá no primeiro capítulo, do 10 ao 11, é muito interessante que ele diz, né, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, os profetas que profetizaram a graça, eles inquiriram, trataram diligentemente, eles pesquisavam, avaliavam, pensavam, meditavam, investigando atentamente qual o tempo e quais as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que estava nele ao testificar antecipadamente os sofrimentos de Cristo, as suas glórias que se lhe haviam de seguir. Então a gente percebe aí que os apóstolos, né, os pregadores lá do começo da igreja entendiam, né, que tudo que Jesus vivenciou, em especial, né, a sua morte e ressurreição, mas tudo está registrado, profetizado anteriormente no chamado Antigo Testamento. E aqui, para a gente então, oficialmente começar nessas comparações, a gente só vai começar, a gente não vai terminar aqui nesse vídeo, que seriam muitos detalhes, né? Enfim, são mais de 50, mais de 70 detalhes em José que a gente percebe que de alguma forma está ligado à pessoa de Jesus, está profetizado à pessoa de Jesus. O primeiro deles que a gente coloca aqui é que Jesus é filho de José, né? Da onde a gente tirou isso? Por exemplo, lá em João, capítulo 1, versículo 45, que diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na Torá, na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Filipe chama lá o seu conhecido, seu amigo Natanael, e diz: Olha, a gente achou, né, aquele de quem Moisés, lá em Gênesis, né, e, enfim, em todos os outros livros, falou, profetizou. É esse, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ah, Jesus era filho de José? Enfim. Então, a gente pode ver lá em Mateus 1:16, Mateus 1:18.
Lucas 3:23 e João 6:42, que Jesus é considerado filho de José. Né? Mateus, Lucas, João, todos eles sabiam que Jesus não era filho de José, né? Literalmente falando, né? Jesus nasceu de um nascimento virginal, através de Maria, ainda virgem, concebido pelo Espírito Santo de Deus que desceu sobre ela. Mas ele é comparado, né, profeticamente, se é que você me entende, a um filho de José. Então, Jesus, aqui até a gente coloca aqui embaixo, né? Jesus não é descendente das tribos de José, Jesus não é descendente literalmente lá daquele José lá de Gênesis, tá? Jesus não é das tribos de José, Efraim, Manassés. Jesus é descendente de Judá, da tribo de Judá. Então, Jesus não tem o sangue, vamos dizer assim, né, de José lá de Gênesis. Assim como também Jesus não é o filho biológico de José, né? Mas este era noivo de Maria quando Maria engravida. Então a gente entende que Jesus, figuradamente, né, tipologicamente, profeticamente, é um filho de José. E se a gente comparar os dois Josés, né, José de Gênesis e o José lá, noivo, depois marido de Maria, os dois são sonhadores, né? A forma de Deus se revelar para José de Gênesis e a forma de Deus se revelar para o José do chamado Novo Testamento são sempre através de sonhos. Então a gente pode, colocamos aqui, né? José, filho de Jacó, nunca teve uma revelação espiritual acordado, mas em sonhos, tanto os sonhos dos molhos de trigo se curvando, né, diante do molho de trigo dele, tanto os sonhos, né, do sol, lua e estrelas se prostrando diante dele, são revelações terríveis e tremendas que a gente não vai tratar aqui, mas, né, José não teve essas visões acordado, né? Assim também o José, o marido de Maria, né, depois ele vai se tornar marido de Maria, da mesma forma, recebeu todas as revelações que recebeu em sonhos. Aqui a gente colocou, né, Mateus 1, do 20 ao 24. Embora o anjo Gabriel tenha visitado Maria, né, mas em José, José foi visitado em sonho, para avisar para ele receber Maria, né? Porque o ente que estava no seu ventre era do Espírito Santo, ele não precisava temer. Depois, Mateus 2 do 13 ao 14, né? Deus deu outro sonho para o José, né? Para que ele, Maria e o menino Jesus, né? Fossem para o Egito, né? Porque o Herodes queria matá-lo. Depois, Mateus 2 do 19 ao 21, novamente o anjo aparece para José em sonho para dizer: pode voltar para a terra de Israel, porque aquele que queria matar a Jesus, né, já morreu. E por último, né, Mateus 2:22, né, quando José, né, novamente é visitado por Deus em sonho para dizer aonde ele tinha que morar, né, que no caso era na Galiléia, enfim, ele volta para Nazaré. Então, tanto José de Gênesis quanto José do Novo Testamento, eles são sonhadores, né, eles recebem revelações de Deus através de sonhos. E outro detalhe aqui, uma jesuicidência, né, mais uma, é que os dois Josés são filhos de Jacó. A gente sabe, né? Lá em Gênesis, José é filho de Jacó, né? Filho de Isaac, que é filho de Abraão, né? E, né, se a gente olhar lá, Mateus 1,16, a genealogia de Mateus é justamente para mostrar que o José, marido de Maria, ele é filho de Jacó, também, de um outro Jacó, lógico, né? Mas, enfim, de um homem chamado Jacó. Olha aí, mais uma jesuicidência sobre essas duas histórias. Enfim, agora esquecendo um pouco o José, né, noivo de Maria, vamos focar no José de Gênesis. Tanto José de Gênesis, né, que fala, né, José do Egito, tanto José de Gênesis quanto Jesus, eles são nascidos através de um milagre, né? Se a gente olhar para Gênesis, tanto Sara, a esposa de Abraão, quanto Rebeca, a esposa de Isaac, quanto Raquel, a esposa de Jacó, todas as três eram estéreis, não poderiam engravidar, e então José, ele é gerado por uma ação divina, né? Um poder divino. Deus visita Raquel para que ela gere a pessoa de José, né? Então a gente coloca aqui as menções, né,
Gênesis 11:30, Gênesis 25:21 e Gênesis 29:31, né, que mostram Sara, Rebeca e Raquel sendo impossibilitadas de terem filhos, né, por serem estéreis. E aí então José vai nascer por um milagre, né? E aí também não é diferente com a pessoa de Jesus, né? Embora lá Sara, Rebeca e Raquel, elas tenham se relacionado com os seus esposos, respectivamente, né? Maria não vai se relacionar com ninguém, né? É o próprio poder do Espírito Santo que desce sobre ela. Mas não deixa de ser um nascimento por milagre, né? Um nascimento miraculoso. Tanto José quanto Jesus, então, tem um nascimento miraculoso. E aqui a gente coloca um detalhe assim para análise, né, para reflexão, que tanto José quanto Jesus, eles não têm um nascimento muito celebrado. Eles têm um nascimento celebrado, né, a gente sabe disso, mas não tanto. A gente vai entender o porquê. Em Gênesis 30, 22 a 24, trata do nascimento de José lá, né? E diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. Então, assim, ela reconheceu, né? Deus tirou a minha vergonha. Legal. E chamou o seu nome José Yosef, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. O que que você pensaria, né? Se a sua mãe, quando você nascesse, ela dissesse: eu quero que Deus me dê outro filho, né? É estranho isso, porque de fato, né, era para ser celebrado, né? Poxa, Deus me deu um filho, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o teu nome é que Deus acrescentará, Deus me dará mais. Tipo, eu, né, não sou suficiente, poderia pensar José. Eu não sou, né, o ideal, né? Tem que vir mais porque eu não sou suficiente. Então, assim, foi uma celebração um tanto quanto estranha, né? Vamos dizer assim, né? Yosef é o futuro de Asaf, né? Que significa acrescentar, aumentar, tornará a trazer. Então, é como se o nome de José significa acrescentará, que acrescente, né? Alguma coisa assim, mais futurística, mais futura. E na chegada de Jesus, no nascimento de Jesus, Jesus foi celebrado, né? Os anjos entronizaram, né, a pessoa vinda, né, do Salvador do mundo, né, e revelaram isso diante dos pastores. E os pastores foram até Jesus, né, lá em Belém, acharam Jesus na manjedoura e saíram divulgando, né, se maravilhando e tal. Só que o texto para aí. Você não tem essas pessoas que acabaram de ouvir o relato dos pastores indo até Belém também para ver o menino. Os pastores tiveram essa proatividade de irem até Jesus. Mas e as pessoas que os pastores falaram? Parece que não tiveram muito crédito, né? Bom, a gente tem outro personagem chamado Simeão. Esse sim esperava, ansiava, né, pela chegada do Messias, né? O Espírito tinha falado para ele que o Messias viria. E ele, quando vê Jesus, né, no oitavo dia, quando Jesus é levado ao templo para ser circuncidado, né, ele vibra, ele profetiza, ele levanta Jesus e adora a Deus, ele faz uma canção. E tem só uma mulher que, vendo aquilo, celebra, né, a profetisa Ana, da tribo de Assé. E todos os outros que estavam ali, estranho. E por último, né, que é o pior de todos, né, cerca de 2 anos depois, quando os magos do Oriente vão, né, até o menino, né, a criança Jesus, eles indevidamente, né, falam para Herodes e Herodes pergunta, né, à liderança, né, sacerdotal, ali aos escribas, aos homens conhecedores das Escrituras, né, onde Jesus nasceria. Eles revelam que é em Belém. Os magos vão até Belém. Herodes e toda Jerusalém se perturba com aquela notícia, ao invés de celebrar. Mas e os escribas? E os sacerdotes? Herodes chamou eles para falar que o Messias havia nascido, né, segundo o relato dos magos. E por que que eles não procuraram Jesus? E por que que eles não celebraram Jesus? Então, para a gente entender, existe, né,
de alguma forma, um reconhecimento, uma adoração, para o nascimento de Jesus. Lembrando que isso não é ordem para que isso aconteça todos os anos, muito menos dia 25 de dezembro, mas o mundo não o recebe. A liderança religiosa não recebe. Isso me chama atenção, né? Até os dias de hoje mesmo, né? Estamos, né, gravando esse vídeo justamente na época do chamado Natal, onde as pessoas que dizem que é para Jesus, né, que é uma celebração do nascimento de Jesus, mas será que estão celebrando o nascimento de Jesus mesmo? Será que o nascimento de Jesus tem a ver com tudo isso que estão fazendo, com todas essas ornamentações que não falam sobre Jesus, todos esses enfeites que não fazem ligação alguma com a Bíblia, né? Enfim, exaltação humana, fartura, glutonaria, bebedice, contendas e tudo mais, né? Que Jesus não pediu. É para Jesus mesmo? Enfim. A gente, continuando aqui, vai falar agora sobre o território de Belém, né? E a mãe, né? A Raquel, que sofre. Bom, Raquel, ela sofre e morre durante o parto de Benjamim, o irmão de José, justamente ali no caminho, né? Em Efrata, em Belém. E após Jesus nascer, justamente ali naquele lugar, né, onde o Benjamim nasce, né, onde a Raquel morre, muitas mães sofrem devido à morte de seus filhos, né? Então tem essa ligação aí, né, das histórias. Vamos lá, Gênesis 35, 18 a 19 diz o seguinte: E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, no caso que é Raquel, né, a mãe de José, chamou-lhe Benoni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Raquel. Raquel morre, né, a mãe de José, em Belém. Lá em Jeremias, né, o profeta Jeremias 31:15 diz assim: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora os seus filhos. Não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Aqui em Jeremias, o profeta troca, né? Não é Raquel que morre, mas são os filhos de Raquel que morrem e ela chora por isso, né? Ela sofre por isso. E aí, quando a gente vai para Mateus 2, o evangelista Mateus ele entende, né, que essa profecia de Jeremias está relacionada ao nascimento de Jesus, né? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos de 2 anos para baixo. Então a gente sabe aí, né, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos, os magos já estavam há 2 anos procurando Jesus, ou seja, Jesus já tinha nascido, né, há cerca de 2 anos e por isso Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existe. Então tem a mistura aí da cidade de Belém, onde Raquel morreu, com a profecia de Jeremias, onde Raquel chora pelos seus filhos. E tudo se une em Mateus para falar justamente aí da infância da pessoa de Jesus. E o último aqui desse vídeo que a gente vai destacar, como eu falei antes, tem 10 vezes mais do que isso aqui, né? Tem mais de 70 comparações. Mas a última que a gente vai colocar é José e Jesus sendo levado para o Egito, né? Então, a gente colocou aqui, né? Assim como José foi levado ao Egito aos 17 anos, né? Os irmãos venderam José para os ismaelitas e José foi parar no Egito com 17 anos para ser livre da morte, né? Porque a intenção, a princípio, dos irmãos era matar, né, José, mas Judá teve a ideia de vendê-lo. Jesus também foi levado ao Egito aos 2 anos para ser livre da morte também, né? Então, José foi para o Egito para não ser morto. Jesus foi para o Egito para não ser morto. Há diferença aí de idade, né? Lógico, mas a profecia da vida de José se cumpre em Jesus, né? Isso está relatado em Gênesis 37, do versículo 26 ao 28, e está cumprido em Mateus 2, do 13 ao 15, né? E aí, de novo, assim como a história lá da Raquel, também tem uma profecia aí no meio da história, em Oséias 11:1, que diz, né? Quando Israel era menino, quando, enfim, os filhos de Jacó, né, era menino,
eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, assim como José, né, ele foi parar no Egito, Jesus também. Só que Jesus não permaneceu lá, né? Jesus ele voltou, né, para crescer na terra de Canaã, né, especificamente em Nazaré. Então aqui está o mapa, né? Não sei se dá para ver, mas mais aqui para o canto esquerdo, meio que central, tem a palavra Canaã. Então ali estava José, ali estava Jesus e, né, vou colocar aqui uma seta, né? Eles foram parar no Egito, né? Num outro país, é bem distante, né? Mas esse foi o trajeto tanto de José quanto de Jesus. Os dois têm caminhos similares, os dois têm caminhos, né, bem parecidos. Então, profeticamente, a vida de José aponta para Jesus. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente fica por aqui. Então, se gostou, curte, faz um comentário, compartilha, salva, enfim, divulga, né? Porque é a palavra de Deus para que a gente possa ser edificado, né? E assim como José se parece com Jesus, que assim seja a nossa vida também. Deus abençoe. Shalom.